Olá, pessoal! Hoje nós teremos uma aula preparatória para o SAEB. Eu já expliquei o que é o SAEB, né, que é uma prova que vai avaliar a educação básica. Então, nós estamos participando desse desafio, como eu já falei para vocês. E hoje nós teremos essa aula preparatória para essa avaliação, tá certo? Então, o tema de hoje é procedimentos de leitura. Ou seja, nós iremos identificar quais são as habilidades que serão avaliadas durante o procedimento de uma leitura, tá certo? Então, nós teremos descritores, que são nada mais nada menos que tópicos que objetivam avaliar determinada habilidade. Então, esses tópicos, eles vão ter, né, a identificação de habilidades que serão avaliadas, né, durante a realização dessa avaliação. Então, nós iremos hoje estudar os descritores sobre procedimentos de leitura, né? Quais são as habilidades que serão avaliadas durante a realização de uma leitura? Então, nós iremos identificar essas habilidades e também nós iremos realizar uma atividade para a fixação da aprendizagem sobre a aula preparatória de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar sem mais delongas. O primeiro descritor 1, é localizar informações explícitas em um texto. O que é explícita? Aquilo que está claro. Então, a primeira habilidade desse descritor é você identificar as informações que estão perfeitamente claras e diretas no texto. É aquilo que está perfeitamente explícito. Então, vocês devem ter essa capacidade de reconhecer essas informações que estão claras. Então, eu trouxe para vocês um exemplo. Então, vamos responder juntos, vamos analisar juntos esse exemplo, tá certo? Sobre esse descritor. Por isso que é importante vocês reconhecerem esses descritores e as habilidades. Vamos lá. O tema do texto é namoro. O melhor do namoro, claro, é o ridículo. Vocês dois no telefone. Desliga você. Não, desliga você. Você. Então, vamos desligar juntos. Tá, contar até 3. 1, 2, 2,5. Ridículo agora, porque na hora não era não. Na hora, nem os apelidos secretos que vocês tinham um para o outro, lembra? Eram ridículos. Ron, Zuzuca, Alcizanzão, Suruzuruca, Gongonha, Mamosa, Purupupuca. Não havia coisa melhor do que passar tardes inteiras no sofá, olho no olho, dizendo: as dondozeiras, ama os dondozeiros? Ama, mas os dondozeiros amam as dondozeiras mais do que as dondozeiras amam os dondozeiros. Não. As dondozeiras amam os dondozeiros mais do que etc. E entremeando um diálogo, longos beijos, profundos beijos, beijos mais do que de línguas, beijos de amígdalas, beijos catetéricos, tardes inteiras. Confesse, ridículo só porque nunca mais. Depois de ridículo, o melhor do namoro são as brigas. Quem diz que nunca, como quem não quer nada, arquitetou um encontro casual com a o ex, só para ver se ele ou ela está com alguém, ou para fingir que não vê, ou para ver e ignorar, ou para dar o abano amistoso, querendo dizer que ela ou ele agora significa tão pouco que podem até ser amigos. Está mentindo. Está mentindo. E melhor do que as brigas são as reconciliações. Beijos ainda mais profundos, apelidos ainda mais lamentáveis, vistos de longe. A gente brigava mesmo, era para se reconciliar depois, lembra? 8 entre 10 namorados transam pela primeira vez fazendo as pazes. Não estou inventando. O IBGE tem as estatísticas. Esse texto é do Luiz Fernando Veríssimo. Então, vamos localizar as informações explícitas em um texto a partir dessa pergunta sobre o texto que a gente leu. No texto, considera-se que o melhor do namoro é o ridículo associado a as brigas por amor,
Às mentiras inocentes? Às reconciliações felizes? Aos apelidos carinhosos? Ou aos telefonemas intermináveis? A informação que está explícita no texto, ou seja, está perfeitamente claro, é sobre as reconciliações felizes. Né? Depois daquela briga, vem as reconciliações felizes. Então, o texto deixa essa informação bem clara. Acredito que todos fechariam essa questão. Vamos ver agora o descritor de número 3. Ele vai falar sobre inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Ou seja, aqui a habilidade que vai ser avaliada vai ser o seu entendimento sobre o sentido de uma expressão no texto. É bem claro. O que aquela expressão, aquela palavra quer dizer? Vamos ver agora através de um exemplo de uma questão. Vamos lá? O nome do texto é Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem. Interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual a sua visão de mundo. Isso faz a leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Esse texto é do Leonardo Boff, um texto maravilhoso. Então vamos lá. A expressão com os olhos que tem no texto tem sentido de. Vamos voltar para a gente ver como é que está o contexto dessa expressão. É muito importante a gente também voltar para o texto, tá certo? Então vamos lá. A expressão com os olhos de quem tem. Ler significa reler, compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem. Com os olhos que tem. Ou seja, o sentido dessa expressão é enfatizar a leitura, incentivar a leitura, individualizar a leitura, priorizar a leitura ou valorizar a leitura. Individualizar a leitura. Cada um lê com os olhos que tem. Cada um tem a sua visão de mundo. Então, essa expressão tem um sentido de individualizar a leitura. Não é de incentivar, não é de priorizar, não é de valorizar. É de individualizar. Então, preciso ter essa habilidade de saber exatamente o que aquela palavra, aquela expressão quer dizer dentro do meu texto. Vamos lá para o descritor 4. Esse descritor diz inferir informação implícita no texto. Prestem atenção. O descritor, o primeiro que a gente viu, o descritor 1, era informações explícitas. Aqui é inferir informação implícita. Como assim, professora? Reconhecer aquilo que não está claro no texto. Ou seja, aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que não está óbvio. Eu preciso matutar na cabeça, eu preciso prestar atenção na minha leitura para que eu possa reconhecer, identificar aquilo que não está claro na base textual. Mas a partir de uma leitura atenciosa, eu posso ver as informações que estão além das entrelinhas, ou seja, há informações que está contida no texto que não está claro, mas está nas entrelinhas e eu preciso saber quais são essas informações. Então, eu tenho que ter essa habilidade de reconhecer a ideia implícita no texto, identificar os sentimentos que dominam as ações externas dos personagens, né? Identificando essa informação, tá certo? Então, vamos ver um exemplo. O nome desse texto é Canguru. Todo mundo sabe, será? Que canguru vem de uma língua nativa australiana e quer dizer eu não sei. Segundo a lenda, o capitão Cook, explorador da Austrália, ao ver aquele estranho animal dando saltos de mais de 2 metros de altura, perguntou a um nativo como se chamava o dito. O nativo respondeu, Gugu, Wimitri, em língua local, Ganguru, eu não sei.
Desconfiado que sou dessas divertidas origens, pesquisou em alguns dicionários etimológicos. Em nenhum dicionário se fala nisso, só no Aurélio, nossa pequena Bíblia. Numa outra versão, definição precisa, encontrei, como quase sempre, em Padre Digi, Cangarru, Wallaby. As palavras canga e uala significa saltar e pular. São acompanhadas pelo sufixo ro e bai, dois sons aborígenes da Austrália, significando quadrúpedes. Portanto, quadrúpedes, puladores, e quadrúpedes, saltadores. Quando comuniquei a descoberta a Paulo Ronay, notável linguista e grande amigo de Aurélio Buarque de Holanda, Paulo gostou de saber da origem real do nome canguru, mas acrescentou: que pena, a outra versão é muito mais bonitinha. Também acho. Esse texto é de Milor Fernandes. Pode-se inferir do texto que as descobertas científicas têm que ser comunicadas a linguistas? Tem nada a ver. Os dicionários etimológicos guardam a origem das palavras? Sim, porque é o quê? Uma informação implícita. Os cangurus são quadrúpedes de dois tipos, puladores e saltadores. O dicionário Aurélio apresenta tendência religiosa? Nada a ver. Os nativos desconheciam o significado de canguru? Também não. Eles colocaram de acordo com seu contexto. Mas a informação que está explícita é: os dicionários etimológicos guardam a origem das palavras, porque quando ele foi lá olhar no dicionário, ele viu a origem das palavras. Então, o item P é o item correto. E vamos ver aqui também o descritor 6, que fala identificar o tema de um texto. E esse descritor aqui, ele é muito óbvio, eu acredito que todos vocês dominam. O texto fala de quê? Então, você vai identificar a ideia principal do texto. É nada mais, nada menos do que isso. O texto fala de quê, professora? Então, vamos ver através de uma questão. Aqui nós temos uma poesia chamada Retrato, de Cecília Meirelles. Vamos analisar. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, vou identificar o tema do texto. Qual é o assunto principal dessa poesia? Então, o tema do texto é a consciência súbita sobre o envelhecimento, a decepção por encontrar-se já fragilizada, a falta de alternativa face ao envelhecimento, a recordação de uma época de juventude ou a revolta diante do espelho. Então, o tema da poesia gira em torno da consciência súbita sobre o envelhecimento, né? Ela vai retratar, ela vai se observar, vai dizer que não tinha aquele rosto, aqueles olhos, aquelas mãos. Então, ela tá tendo uma... E agora nós vamos ver o último descritor sobre o procedimento de leitura, que é distinguir o fato de uma opinião relativa a esse fato. Ou seja, diferenciar aquilo que é fato apresentado da opinião formada acerca desses fatos, em textos argumentativos ou narrativos, né? O que é fato ou o que é a opinião sobre aquele fato, acerca daquele fato. Então, vou ter que saber diferenciar, vou ter que saber distinguir. E aí, nós temos o fragmento de um livro chamado A Senhora. Então, vamos analisar. Aurélia passava agora as noites solitárias. Raras vezes aparecia Fernando, que arranjava uma desculpa qualquer para justificar a sua ausência. A menina, que não pensava em interrogá-lo, também não contestava esses fúteis inventos. Ao contrário, buscava afastar da conversa o tema desagradável. Conhecia a moça que Seixas retirava-lhe o seu amor, mas a altivez do coração não lhe consentia queixar-se. Além de que, ela tinha sobre o amor ideias singulares, talvez inspiradas pela posição especial em que se achara ao fazer-se moça.
Pensava que não tinha nenhum direito a ser amada por Seixas, e pois toda a afeição que lhe tivesse, muita ou pouca, era graça de que ele recebia. Quando se lembrava que esse amor a poupara a degradação de um casamento de conveniência, nome com que se decora o mercado matrimonial, tinha expulso de adorar a Seixas como seu Deus e Redentor. Parecerá estranha essa paixão veemente, rica de heróica dedicação, que entretanto assiste calma, quase impassível, ao declínio do afeto com que ele retribuía o homem amado, e se deixa abandonar sem proferir um queixume, nem fazer um esforço para reter a aventura que foge. Esse fenômeno devia ter uma razão psicológica, de cuja investigação nos abstemos, porque o coração, e ainda mais o da mulher, que é toda ela, representa o caos do mundo moral. Ninguém sabe que maravilhas ou que monstros vão surgir nesses limbos. Então o narrador, ele revela uma opinião. Em que trecho o narrador ele revela uma opinião? Vamos lá. Aurélia passava agora as noites solitárias? Não. Buscava afastar da conversa o tema desagradável? Não. Tinha expulso de adorar Seixas como seu Deus? Não é opinião. E se deixa abandonar sem proferir um queixume? Não. Esse fenômeno devia ter uma razão psicológica, ou seja, é uma opinião que o narrador está dando sobre aquela situação. Os outros itens falavam sobre uma opinião, sobre um fato do personagem em si. Já o item E fala sobre uma opinião referente ao narrador, sobre aquele fato, né, de Aurélia passar as noites solitárias, de se afastar de uma conversa desagradável e entre outros. Então, vocês vão ter que diferenciar o que é fato de uma opinião relativa a esse fato. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham aprendido a identificar que habilidades serão vistas nesses descritores sobre os procedimentos de leitura. É muito importante a gente estudar em cima desses descritores. Quando vocês forem realizar a atividade, responder, vocês observarem primeiramente o descritor para saber exatamente aquilo que já vai pedir na questão, porque isso vai facilitar demais a compreensão do texto, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e agora nós vamos para um exercício de fixação.